Você já imaginou estar conversando com uma pessoa assim, de costas para você? Estranho, né? Só que é isso que você faz quando você escolhe seus investimentos olhando para a rentabilidade passada. Isso é uma coisa muito comum. A maioria dos investidores faz isso. Por quê? É um comportamento natural do ser humano. Ele acha que a realidade que ele já viveu vai se repetir no futuro. Só que isso não acontece nos investimentos. É como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Muitas vezes as pessoas vão no banco e falam assim, o que está rendendo mais? E o gerente puxa uma lista de fundos, uma lista de aplicações e fala, esse fundo aqui rendeu uma beleza o mês passado, olha, esse outro aqui rendeu pouco. Quando na verdade essa rentabilidade pode ter sido provocada por um evento que não vai se repetir. Isso é muito comum nos multimercados. Esses fundos aplicam em coisas muito diferentes, só que, em geral, eles têm uma receita básica, que eles chamam de Kit Brasil, que é investir na queda dos juros, na valorização do real e, de vez em quando, na alta da bolsa. Ou seja, se o Brasil vai bem, esses fundos vão bem. Só que quando você tem uma mudança de ambiente, tudo piora. Isso acontece, por exemplo, agora. Você teve, nos últimos anos, uma queda muito grande dos juros. Os juros estavam em 14,25, caíram para 6,5 e podem cair mais ainda. O que aconteceu? Os fundos multimercados ganharam muito dinheiro nesse período. A Bolsa também subiu muito, chegou aos 88 mil pontos. Isso também é uma coisa que pode não se repetir daqui para frente. O ganho já está dado. Só que as pessoas continuam esperando que os fundos multimercados deem a mesma rentabilidade. O que está acontecendo? Um monte de gente está aplicando nesses fundos. Só que os gestores não têm muito mais onde aplicar. O que eles vão ter que fazer? Correr mais risco. E esse risco pode representar no futuro perdas para os investidores, mesmo que sejam perdas momentâneas. Esse é um outro problema que o investidor vive, também relacionado ao próprio comportamento humano. Ele tem muito medo de perda. Ele não se preocupa muito se ele estiver ganhando pouco até. Mas se ele tiver uma perda, mesmo que depois ele tenha um ganho maior, ele vai sentir muito mais aquela perda do que o ganho que ele teve. O que acontece então? As pessoas deixam de aplicar em certos mercados, como a Bolsa. Por quê? Porque tem medo que possa ter uma perda no meio do caminho. E acabam desperdiçando oportunidades. Isso também leva as pessoas a procurarem sempre sair do mercado sempre que tem uma perda. Isso aí é uma reação normal do ser humano. Ele sente mais a dor do que o prazer. Então, muitas vezes acontece, a pessoa ganhou um pouquinho mais, ela já procura vender tudo que ganhou, vende as ações, realiza antes de ganhar mais, por quê? De medo de que venha uma perda logo em seguida. E aí ela perde toda a valorização que ela poderia ter. Isso tudo são coisas que os investidores têm que aprender a manejar. Um outro comportamento muito comum é o da multidão. Você prefere perder junto com o seu cunhado do que ver ele ganhando sozinho, ou você ganhando sozinho dele. É muito melhor, você se sente muito mais seguro quando você está no meio da torcida para o mal do que até você sozinho para o bem. Então isso também é uma coisa que acontece muito no mercado, as ondas, as modas de investimentos. Tivemos várias modas, moda dos IPOs, das aberturas de capital, as modas dos fundos de investimentos em imóveis. Tudo isso são coisas que as finanças comportamentais, o comportamento das pessoas explica. O que são? São reações do nosso inconsciente. Porque no fundo, o investidor ele decide não com base na consciência, na lógica. Ele acaba decidindo mais pela emoção do que pela razão. Como você evita isso? Você evita isso conhecendo esses comportamentos, aprendendo a lidar com eles e também procurando aplicações que corrijam esse tipo de imperfeição. Uma imperfeição que as pessoas têm, elas evitam de mudar de aplicação quando precisa. Elas se apegam àquela aplicação mesmo quando está dando prejuízo. Era essa ação, mas ela é tão boa,
Petrobras é tão boa, eu não quero vender, até que a ação derrete. Por sorte, a Petrobras melhorou um pouco, mas está longe ainda do que foi o IPO dos anos 2000, da época do pré-sal. Mesmo assim, o que a pessoa deve fazer então? Ela pode procurar aplicações que façam isso por ela, que tomem essa decisão. É um fundo de investimento, é um fundo que tem uma estratégia de diversificação automática. Há fundos de previdência que já fazem isso. A partir de determinada idade, o fundo automaticamente reduz o risco da aplicação e aumenta a parte mais conservadora e líquida, porque ele sabe que a pessoa vai precisar daquele dinheiro em breve e não pode correr tanto risco. Então, são coisas que o mercado está adaptando para driblar esse nosso inconsciente ainda voltado muito para a proteção, para o medo, para a reação irracional. Mas a partir do momento que você conhece essa reação, você consegue dominar um pouco mais e evitar ter mais perdas no mercado. Bom, então é isso, pessoal. Eram essas as dicas que eu queria dar para vocês hoje. Espero ter ajudado. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem fazer o download gratuito do meu e-book Onde Investir em 2018 no site www.arenadopavini.com.br. Tudo bem? Até uma próxima.